Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição. O tema deste tópico é redenção eterna. Primeira pergunta: qual é o resultado certo da intercessão de Cristo? Qual é o resultado certo, né, dessa intercessão? Bem, nós vimos aqui como funcionava no passado. No santuário, tudo aquilo era uma sombra, uma simbologia do que iria acontecer no futuro. Agora, o resultado certo da intercessão de Cristo é que a expiação de Jesus é a expiação perfeita. Essa intercessão é a legítima, né? É a verdadeira. Não que as outras não fossem importantes, eram sim importantes. Era para preparar a mente do povo, mas apontava para o futuro. E aí em Cristo se cumpre, né, a verdadeira intercessão. Que inclusive hoje Jesus está intercedendo por nós, né? Ele está intercedendo em nosso favor. Existiam implicações, né? Se Jesus houvesse falhado no seu sacrifício, todos aqueles animais mortos no passado, todas aquelas confissões, todos aqueles ritos realizados teriam sido anulados. Porque tudo aquilo dependia do sacrifício de Jesus no futuro, né? Porque era apenas uma manifestação de fé do pecador no Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Então, se Jesus tivesse falhado, tudo aquilo teria sido em vão. Aquilo não foi em vão porque Cristo não falhou. Então, em Cristo, de fato, né, existe o grande valor, se cumpre a expiação do pecado da humanidade. Até na nota, irmão Luzilei comenta, né, que o grande sumo sacerdote, que é Jesus, fez o único sacrifício que terá valor real. Exato. Tinha que se cumprir nele. Né? Exato. E depois fala que ele é o único portador do pecado, a única oferta pelo pecado. Então é esse que nós precisamos aceitar. Imagina hoje se nós tivéssemos que sacrificar ainda cordeirinhos, né? Se o verdadeiro cordeiro já foi sacrificado. Né? Tanto é que em lições anteriores, não vou saber aqui dizer exatamente quando é que foi, mas me recordo que nós já estudamos uma lição onde trouxe um pensamento de que após a morte de Cristo, após o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, aqueles que ainda insistiam em levar sacrifícios, animais, para serem apresentados no santuário, lá no templo, em Jerusalém, porque o templo ainda permaneceu por mais 40 anos após a morte de Cristo, aproximadamente. Então, aqueles que faziam isso estavam manifestando que não acreditavam no sacrifício de Jesus. E isso é algo interessante, porque a comunidade judaica, ela permaneceu fazendo isso, né? Como uma prova de que, contra eles mesmos, de que eles não acreditavam no sacrifício de Jesus. Então, a partir do momento que Jesus vem e morre, todo aquele cerimonial perde o seu valor, perde o seu sentido. Pois aquilo para o que aquele cerimonial, aqueles ritos apontavam, já se cumpriu. Por isso que era uma sombra, né? Exatamente. Transitório, era passageiro. E como o irmão mencionou, quando Jesus morre na cruz, o que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou. Né? Quem que rasgou? Né? Ninguém rasgou ali, mas um anjo estava ali. Ou seja, aqui se cumpre. Acabou. Não precisa mais. Né? Exatamente. Agora, como o sangue de Cristo pode beneficiar nossa vida? Bem, essa pergunta é muito importante, porque a palavra que pode beneficiar tem o sentido de possibilidade. Então, se a gente colocar essa pergunta assim, como o sangue de Cristo tem possibilidade de beneficiar a nossa vida? Isso está querendo dizer que eu tenho um papel a cumprir. O sangue de Cristo pode beneficiar a todos? Pode, mas nem todos aceitam. Então, eu tenho uma parte a desempenhar, eu tenho uma parte a cumprir. Até que nas palavras de Deus na Bíblia, muitas vezes ele coloca assim, olha, se vocês fizerem tal e tal coisa, então vocês receberão a recompensa. Ou seja, são promessas condicionais, né? Então, para que eu seja beneficiado com o sangue de Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a nota nos apresenta sobre a confissão de pecados, de reconhecer a condição
que eu estou. Então, um coração contrito, reconhecendo os pecados, agora eu posso ser beneficiado pelo sangue de Cristo. Eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. Quando eu reconheço isso, Ele vai me beneficiar. Agora, quando nós olhamos para o santuário terrestre, nós percebemos que os sacrifícios eles eram realizados continuamente. Inclusive, pelo fato de distância, pelo fato de alguma outra impossibilidade, as pessoas elas não tinham a oportunidade de, sempre que pecassem, ou mesmo estarem na presença ali de Deus no tabernáculo, oferecendo os seus sacrifícios. Imagine alguém que morava no extremo do território, ou que morava em outro país. Então, não existia uma possibilidade dele imediatamente sair de onde estava e ir lá em Jerusalém, ou lá onde estava o tabernáculo, primeiramente, e posteriormente no templo em Jerusalém, para levar o seu sacrifício de uma forma instantânea, né? Mas existia uma provisão que era feita. Então, todos os dias, pela manhã e pela tarde, eram apresentados sacrifícios a Deus como uma provisão para a comunidade como um todo, né? Isso também nos leva a uma reflexão daquilo que é apresentado na frase mais curta aqui da nota, no parágrafo mais curto, que diz assim: o sangue de Cristo é eficaz, mas precisa ser aplicado continuamente. Então, existia esse serviço que ocorria continuamente no templo, diariamente, em favor de toda a comunidade. Então, por mais que de repente quem estava no extremo passava ali meses ou passava-se um ciclo de um ano para subir ao templo, mas existia uma provisão que um sacrifício, um sangue que era derramado por toda a comunidade diariamente, de manhã e à tarde, como um símbolo desse sangue sendo aplicado continuamente, né? E existe essa analogia exatamente também em relação ao sangue de Cristo e com a nossa vida. O irmão Rinei falou sobre a questão da possibilidade, né? Mas daí nós fazemos a nossa entrega, aceitamos o sacrifício de Jesus uma vez e pronto, nunca mais vamos pensar e refletir e confiar nesse sacrifício? Não, é continuamente que nós precisamos estar renovando, né, essa nossa confiança no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. E o irmão já comentou, né, sobre essa importância do sangue de Cristo, né? E o último parágrafo fala, se naquela época já era importante, nos tempos que estamos vivendo, o sangue de Cristo também deve ser aplicado, né? Isso. Diariamente. Diariamente. E uma implicação ainda mais prática relacionada a isso, desse ser aplicado continuamente e relacionado aos sacrifícios que eram realizados de manhã e à tarde por toda a comunidade, aí nós temos a nossa devoção, que deve ser diária, né? Que através dos nossos cultos matutinos e vespertinos, então ter essa comunhão com o nosso Deus, aplicando dessa forma, né, pela fé, validando dessa forma pela fé o sacrifício de Cristo em nossa vida, diariamente, pela manhã, pela tarde, assim como acontecia lá no passado.